Bom dia, boa tarde ou boa noite. Por que às vezes eu faço isso, irmãos? Porque muitas das vezes as pessoas vêm em determinados horários e dessa forma não tem como. Ou a pessoa está vendo de dia, de manhã, ou está vendo na parte da tarde, ou está vendo na parte da noite. Então não tem como dizer que eu não dei um bom, não desejei uma coisa boa. Mas vamos lá. Hoje eu queria falar sobre a palavra escrita. A Bíblia fala no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, 1 João 5, 7, diz o quê? Três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então a Bíblia já começa a caracterizar Jesus como o quê? A Palavra. Quando você vai para o João, no capítulo 1, você vê também a Bíblia caracterizando Jesus como a palavra, o verbo que se fez carne. Quando você vai para o Apocalipse, que está escrito aqui, peraí que eu já vou dizer peraí. Apocalipse, capítulo 19, 11 ao 13, fala que aquele cavaleiro fiel e verdadeiro, também chamado o quê? Palavra de Deus. O que eu quero tentar trazer para a gente hoje, irmãos? A Bíblia diz o quê? João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que, irmãos, que muitas das vezes a gente vê tantas pessoas que são cristãos que ainda estão enrolados com demônios? Muitos são possessos por demônios. Muitos dizem ser cristãos, estão na igreja, ouvem a palavra de Deus, mas a sua vida tem demônios. E aí a gente começa a analisar, e eu sou uma pessoa que eu gosto de analisar as coisas para poder entender, explicar e até trazer, irmãos, uma solução. Por que as pessoas ficam assim? Né? A gente sabe que quando a gente vai em determinados locais, a gente chega lá, fala com o pastor, né? Com o líder, com alguém, e aí essa pessoa vira pra gente e fala o quê? Não, nós vamos orar e vamos expulsar esse demônio. E o demônio sai, na oração o demônio sai, vai embora. Porém, a Bíblia diz o quê? Que o espírito imundo, quando ele sai do homem, o espírito imundo, quando ele sai do homem, ele anda o quê? Por lugares áridos, lugares de sofrimento. E aí ele pensa, poxa, eu acho que eu vou voltar para aquela casa onde eu estava. E aí o que acontece? Ele volta, ele foi expulso, ele volta. Chega lá, encontra aquela casa limpa, vazia, limpinha, cuidadinha por dentro, enfeitada, toda certinha. E aí diz a Bíblia o quê? Que ele vai e pega mais 7 piores do que ele e traz, e o estado daquela pessoa é pior do que antes. Aí a minha pergunta para você é: como que isso acontece? Se foi expulso o demônio, será que é a palavra do pastor que não tem autoridade? E aí? Será que o líder que expulsou o mal da tua vida não tem autoridade? O que você acha? A palavra de Deus, irmãos, ela não é um livro simples. Um livro simples, como eu iniciei a palavra falando. Isso aqui é Cristo. É Cristo. É Jesus Cristo. Então existem duas formas da gente entender essa realidade. Duas formas. A gente pode entender essa realidade pelo lado de ouvir, e a gente pode entender o outro lado, que é o quê? Ler. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz o quê? Que ela entra na nossa vida e traz pra gente libertação, traz pra gente vitória, traz pra gente bênção.
Ao mesmo tempo, também é Deus falando com a gente para nos corrigir na nossa vida. Então, a gente, quando olha para o João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que você acha que acontece de tanta gente que vai nas igrejas e que não tem, muitas das vezes, uma vida digna diante de Deus e diante dos homens? Por que é tanta gente que vai para a igreja caloteiro, mentiroso, enganador, pessoas que não mudam, pessoas que não se convertem? Por que será? E às vezes pessoas boas, pessoas que você... pessoa boa no sentido entre aspas, tá? Vamos botar entre aspas para poder ficar legal. Pessoas que você vê que elas têm vontade de servir o Senhor. Elas têm vontade de adorar o Senhor. Mas aí você pega, olha para a vida dessas pessoas e às vezes você vê, caramba, a pessoa tá ali, cara, ela tá direitinho na igreja, mas ela, de vez em quando, ela tá arrumando problema, de vez em quando tá causando escândalo, vive em calote, vive em briga, vive em contenda, vive em um monte de problemas. A pessoa tem problemas que ela não consegue sair, ela não consegue largar, se libertar daqueles problemas. E aí você começa, né? Pelo menos comigo acontece isso. Você ora pela pessoa, a pessoa manifesta o mal, você expulsa aquele mal, ele vai embora. Daqui a pouco o que acontece? A pessoa está caindo de novo com aquele mal. E aí eu entrei muito. Hoje não, hoje eu já sou mais um pouquinho melhor, vamos botar assim. Então hoje já não entro tanto nesse mérito. Mas quando você analisa a questão... Caiu aqui, irmãos. Aqui é olho no olho, irmão. Aqui não tem jeito. Aqui é verdade. tem edição, não. Então, quando você analisa a palavra de Deus, você vê o porquê que as pessoas nas igrejas, muitas das vezes, estão e vivem dando maus testemunhos. Por que será? Por que será que a vida não muda? Por que será? A própria palavra responde, irmãos, que a oração, quando você ora, expulsa o mal, ele sai realmente, é fato. Isso não está escondido, não. Isso não é engano, não. Realmente sai, o demônio sai da vida da pessoa. Só que esse demônio, ele sai e depois ele tenta voltar. Por isso que a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que quer dizer? Aí eu pego de novo a mesma coisa. Ó, vou pegar de novo aqui a mesma coisa. O que é isso aqui? Aqui é só uma bolsinha para botar caneta. Isso aqui é o quê? Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu pergunto, como que isso acontece? Como que isso acontece? O Filho libertar. Porque quando a gente ora pela pessoa, o mal sai. Só que ele volta. Só que ele retorna. Quando o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Por quê? Porque a libertação veio da palavra. As pessoas não param para analisar, irmãos, que o fato delas lerem a palavra leva elas a viver uma vida de profundidade, de uma profundidade muito maior com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. Então a pessoa, ela vive a sua vida pautada, baseada naquilo que ela ouve e esquece aquilo que ela tem que fazer na vida dela para que aquilo que ela ouve tenha um efeito positivo na vida dela. O que ela tem que fazer? Ela não pode ficar só no ouvir. Ela tem que estudar. Ela tem que ler. E existe, irmãos, hoje um demônio no nosso país. Porque isso é um demônio. Quando você vê uma pessoa falando assim, eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Isso é um demônio que está na vida da pessoa. É um demônio. Não é outra coisa. Porque a pessoa que não gosta de ler é a pessoa que não se informa. É a pessoa que é manipulada pelas outras pessoas.
Então esse demônio toma conta da mente das pessoas de uma tal maneira que isso entra também o quê? Na igreja. E é muito importante que a gente entenda, mas aí vem aqueles intelectuais, pseudo-intelectuais, né? E fala assim, mas... e a pessoa que é analfabeta? Né? E a pessoa que é analfabeta? Como é que ela faz? Se ela não sabe ler. E aí? Ela não sabe ler, mas ela sabe ouvir, não sabe ouvir? Hoje não tem mais dificuldade, gente. Hoje você pode ouvir a Bíblia em áudio. Hoje você pode pegar na sua casa, parar, ao invés de ficar ouvindo música, ouvir a Bíblia. Hoje não tem mais dificuldade. Hoje o homem, ele não se converte porque ele não se importa. E aí entra uma outra questão, irmãos. Sabe qual é a outra questão? A Bíblia fala que Deus vira para Moisés e fala, Moisés, pega todos os líderes das tribos, tá? Todos os anciãos e leva eles para o monte. E aí Moisés reúne todo mundo, chama Josué, que era a pessoa, né, praticamente o escudeiro fiel de Moisés, era Josué. E aí leva aqueles para o monte. Chega um certo ponto no monte, ele para e fala, vocês vão ficar aqui. E eu vou subir um pouco mais acima com Josué para buscar o Senhor. E aí, isso, no meio desses líderes também está o Arão, tá? Que é o sumo sacerdote. Mas, beleza, estão lá. Subiu, chegou um certo ponto, deixou Josué. Falou, Josué, você vai ficar aqui, tá vendo a glória de Deus lá? Olha como é que a glória de Deus tá. Pois é, porque era visível aos olhos. Ele subiu para o monte. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu é que o povo começou a se perder. Os líderes que estavam ali junto com Arão começou a reclamar. Por quê? Porque Moisés ficou 40 dias, 40 noites no monte. Deus estava dando a ele as tábuas da lei. E aí o que aconteceu? Eles desceram. Arão com aqueles homens, ao invés de esperar Moisés descer, eles desceram. Quando Moisés vai descendo, eu estou fazendo um resumo para a gente entender, tá, irmãos? Quando Moisés desce do monte, ele encontra Josué. E aí Josué fala assim, existe um alarido no meio do povo, de festa, de alguma coisa que está acontecendo lá. Aí quando você vai para o original nesse texto, você vai ver Moisés falando, sabe o quê? Não é alarido de vencedores nem de vencidos, nem de festa, nem de nada. É alarido daqueles que desprezam. Guarda essa palavra. Desprezam. E aí, quando a Bíblia diz que quando Moisés chega lá, vira para Arão, fala, Arão, o que te fez, que esse povo fez com você para você se perder dessa maneira e permitir que o povo fizesse um bezerro de ouro e adorasse e se prostituísse em cima desse bezerro de ouro? Aí Arão vira e fala, mas eu pedi o ouro, o povo, eu coloquei ali e saiu esse bezerro aí. Moisés vai lá, joga aquele bezerro por terra. Todo mundo, quando vê Moisés, começa a se lamentar, porque sabe que a coisa não vai ficar boa. Sabe o que acontece, gente? Quando a gente tem tempo de ler a palavra de Deus e não ler, a gente se classifica igual aquele povo. Povo que saiu da terra do Egito por um grande livramento. Povo que saiu da terra do Egito com mão forte do Senhor. O Senhor conduziu aquele povo. O Senhor conduziu aquele povo. Povo que, segundo Coríntios 10 ou 15, se não me falha a memória, foram batizados no Rio Jordão, no Mar Vermelho. Entraram no deserto. Entra aquela questão, né, da justificação, santificação e glorificação, que algumas vezes eu tenho falado para os irmãos entenderem. Foram justificados no Mar Vermelho, porque representa o sangue, né? Foram batizados na nuvem, no seco,
Tem gente que fica brigando por causa de batismo, pois é. Foram batizados no seco. Pois é, irmãos. E entraram no deserto. O que é o deserto? O deserto é a nossa carreira. É a carreira que nós precisamos trilhar na nossa vida. Porque não só estamos salvos, certo? Estamos sendo salvos, certo? E seremos salvos, certo? Tudo isso a Bíblia fala. E nós precisamos entender essas coisas para que a gente possa seguir o Senhor libertos. Mas muitos hoje desprezam a palavra de Deus. E os demônios, irmãos, eles saem na oração, eles são afastados na oração. A libertação total acontece quando é o Filho. Quando é o Filho que liberta. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Nós precisamos entender isso. Quantas pessoas que hoje estão na igreja, irmãos, têm a oportunidade de fazer a vontade de Deus e às vezes vivem lutando nas suas vidas, querendo libertação, querendo vitória que nunca chega. E não vai chegar, irmão. Porque o que você precisa é libertação. O que você precisa é vida com Deus. O que você precisa é comunhão com Deus. E a pessoa quer ter comunhão com Deus sem conhecer Ele. Conhecendo Ele superficialmente. Só pelo que ouve na igreja, só pela mensagem que ouvem, não é o suficiente. Entenda isso. Não é o suficiente. A mensagem que você ouve na igreja não é o suficiente para você viver uma vida santa diante do Senhor. Não é. Mas o que acontece? As pessoas querem viver uma vida onde a vontade delas é mais importante do que a vontade do Senhor. Aí viram, falam, mas eu chego cansado para poder ainda ler a Bíblia, é difícil. Eu estou cansado porque eu trabalhei, porque eu tive um dia pesado, porque eu tive isso, enfim. E as pessoas vivem arrumando desculpa. Entenda uma coisa. Entenda o que eu vou falar para você. São 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. São 3 que dão testemunho na terra? São a água, sangue e o Espírito. São 3. São 3 o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3. São 3 na nossa vida: jejum, oração e estudo da palavra. São 3. Tudo é 3, irmão. Ou a gente faz os 3, ou a gente é capenga. Ou a gente tem que andar de muleta. É por isso que muitas das vezes na nossa vida as coisas não acontecem. Simples assim. Simples assim. Quanto mais você se aproxima da palavra, maior comunhão você tem com Deus. Porque o que vai te libertar definitivamente é a palavra. Não é a oração que é feita na igreja. Não é a sua oração que vai te libertar. Porque a libertação passa por uma transformação de vida. Se não acontecer essa transformação de vida, não há libertação. Não vai acontecer na sua vida e você vai viver a sua vida aqui, vai chegar no fim de tudo. Está diante do Senhor ali. Como as 10 virgens, né? Todo mundo usa. Porque eu acho que é um dos textos mais usados na Bíblia. Como as 10 virgens. Vai chegar no fim de tudo, aí você vai estar na presença do Senhor. Ali, esperando o Senhor. Porque as virgens representam o quê? A noiva de Cristo. E Jesus vem para poder pegar a sua noiva. Chega lá e encontra 5 que são prudentes. E as outras 5 são as nécias. São aquelas que não estudam a palavra de Deus, que não têm uma vida de oração, que não têm uma vida de jejum, que não busca a Deus de fato e de verdade. Essas são as 5 que se perdem.
Porque elas estão no meio do povo, elas são da igreja, elas fazem parte. Se elas têm azeite é porque elas foram iluminadas com o Espírito Santo. Elas falam em língua estranha, como muita gente fala. Ah, mas tem que ser cheio do Espírito, tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas de que adianta tudo isso? Se vai chegar no fim, não vai alcançar. Por quê? Porque despreza a palavra. E é justamente o que você despreza que vai transformar a sua vida. Se você pegar o livro do Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, 26 e 27, o apóstolo Paulo está falando ali sobre casamento. Mas você vai ver no 32 que grande é esse mistério, mas eu falo o quê? De Cristo e a igreja. Jesus e a sua noiva. Então você vai ver ali que você, eu, nós precisamos ser lavados com a água pela palavra. Se você não for lavado pela palavra, sinto muito, não entra. Não entra. Porque quem não é lavado pela palavra não tem mudança de vida, não tem transformação de vida, não tem uma vida voltada para o Senhor. Entenda essa realidade, porque o dia que você entender essa realidade, a libertação vai acontecer na tua vida. A vitória que você precisa vai acontecer na tua vida. É a mesma coisa de uma pessoa chegar para Deus, Deus, eu quero um carro, mas você não é habilitado, como é que você quer um carro? Aí você quer uma bênção que não acontece na tua vida, por que não acontece? Porque você não se habilita para estar vivendo essa bênção. Porque essa habilitação que você precisa receber está o quê? Na palavra. Então, quando você lê a palavra de Deus dentro da sua casa, de preferência numa voz mais ou menos, como eu estou falando para você aqui, e você começa a ler a palavra de Deus, você não tem ideia da atuação de Deus dentro do teu lar. Porque atua na sua esposa, no seu filho, no seu marido, atua na família, nas pessoas que estiverem ao redor, atua em todo mundo. Por mais que você possa dizer, mas eu não estou vendo. É que nem a pessoa que fala assim, eu estou lutando pelo meu filho, para o meu filho se converter. Para de falar com ele e vai ler a palavra de Deus. Ele tem que chegar em casa e encontrar você em oração. Ele tem que ver você sentar no sofá e pegar a palavra de Deus e ler ela. Quando ele começar a ver isso acontecer, os demônios que estão na vida dele começam a sair. Mas ele não vê você com uma vida na presença de Deus. Como é que ele vai vir para Jesus? Nunca. A gente tem que parar de querer tirar a pessoa de casa e levar para a igreja e começar a pegar a igreja e levar para casa. Quando a gente leva a igreja para casa, as coisas acontecem. Agora, enquanto a gente fica querendo arrancar a pessoa de casa e levar para a igreja, não dá certo. É simples. É simples. As pessoas querem ver a gente com uma vida com Deus. E a vida com Deus passa na dedicação e não no desprezo. Eu quero que meu filho se converta. Mas você despreza a palavra todos os dias na sua casa. Como que ele vai se converter? Nunca. Mas fulano se converteu. Irmãos, isso aí é 1 em 1 milhão. Tá? Porque o que eu mais conheço é gente lutando por familiar para se converter. Por que não acontece? Não acontece porque aquela pessoa não tem uma vida com Deus. Mas aí também a pessoa pode ser que não vá se salvar? Pode. Mas a maior probabilidade é que a pessoa não tenha uma vida com Deus. Não se dedica à palavra, não se dedica à oração, não se dedica ao jejum. São 3 coisas, irmão, que a gente tem que fazer. Ou a gente faz os 3, ou a gente anda de muleta. A nossa vida espiritual é uma vida espiritual que anda de muleta. Por quê? Porque falta uma parte. E aí, se você não permitir que isso aconteça na sua vida, as coisas vão continuar do mesmo jeito. É o que uma vez eu ouvi muito uma pessoa falar isso. Não tem como você agir das mesmas maneiras e querer resultados diferentes. Se você agir da mesma maneira, o resultado será sempre o mesmo. Agora, se você age diferente, o resultado é outro. Então,
A vida é simples. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Muda a sua vida e estuda a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que você possa entender. Ah, mas é só estudar a palavra? Não. Continua jejuando, continua orando, mas traga a palavra de Deus para dentro da sua casa, porque Deus vai fazer uma obra grande na sua família. Que Deus abençoe em nome de Jesus.